Oi, pessoal, tudo bom? Sou a professora Milene, professora de língua portuguesa. E hoje, continuando os estudos do Barroco, né, que nós já vimos toda a estrutura do movimento Barroco, vamos falar sobre um autor em específico, que é o Gregório de Matos Guerra, tá? Por que falar do Gregório de Matos? Bom, primeiro porque Gregório de Matos ele foi considerado o primeiro escritor da literatura brasileira, tá? Então, a primeira produção literária é contada como a de Gregório de Matos, certo? E outro, porque é um livro que está sendo pedido pela literatura da FUVEST, né? Que é o livro Poemas Escolhidos. Até trouxe ele aqui para vocês, tá? Então, ele é um livro bem grossinho, né? Na verdade, tem em torno de uns 170 poemas aqui dentro, tá? Mas não precisam ficar assustados. Porque como ele é dividido em temáticas, então nós temos a temática satírica, nós temos a temática lírica e nós temos a temática religiosa. Se a gente for pensar em cada uma das temáticas, o que entra, né, como característica geral daquela temática, vai entrar, na verdade, para toda aquela poesia classificada como ou religiosa, ou como amorosa, ou como satírica. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouquinho de características gerais que são relevantes para essa leitura, tá? Então assim, o Gregório de Matos, ele é filho de um fidalgo, tá? Então aqui ele nasce na Bahia, então a Bahia é a capital da província, tá? Na época. E ele tem uma visão muito privilegiada dos problemas sociais que acontecem naquele momento. Ele é chamado, acho que muitos já ouviram falar, que ele tem um apelido de O Boca do Inferno, tá? Por que seu Boca do Inferno? Porque ele fazia uma crítica à corrupção, tá? E ao sistema administrativo, mas como ele fazia aquela crítica? Ele era muito sádico. Então assim, ele tinha um palavreado bem pesado, tá? Que nós chamamos de palavreado chulo, tá? Então ele usava assim algo bem depreciativo. Então quando ele queria, né, ser sádico, ele era de fato sádico. Isso fez com que ele ganhou uma deportação para Angola, tá? E depois ele conseguiu o direito de voltar para o Brasil, desde que não fosse para a Bahia. Então ele acabou indo para Pernambuco e assim, pelo histórico, ele tem um histórico de boa, né, condições sociais, mas mesmo assim, por tudo que ele faz, ele acaba morrendo como indigente. Tá? Então esse é o Gregório de Matos. Então ele tinha essa visão, ele denunciava e arcava com aquilo que ele estava fazendo. Tudo bem? Bom, primeiro, o que acontece com a colônia de engenho? Essa visão da colônia de engenho em crise, para ele era algo muito forte. Então o que acontecia, tá? Portugal na época estava em crise. E acabou mandando, né, declarando algumas restrições comerciais para o Brasil. Essas restrições comerciais, por conta, né, de lá estar em crise e eles tentarem se reerguer às nossas custas, acabou acarretando o quê? Os proprietários endividados aqui no Brasil. Tá? Então ele criticava esse português que vinha para o Brasil por conta de Portugal estar em crise e fazia com que os brasileiros de fato, então desde aquela época, né, então já sofressem essas restrições, acabavam se endividando, tudo por conta desses portugueses. Então o que ele falava, né? Que eram pessoas, ele citava e vai citar aí nos seus poemas satíricos, tá? Como pessoas oportunistas. Então ele cita, quando você verificar esse absurdas, pessoas absurdas, são justamente essas oportunistas, tudo bem? Por conta dessa opressão colonial que o Brasil acabava sofrendo, certo? Que mais?
Quando ele cita o Fidalgo Caramuru, então sempre associe esse Fidalgo Caramuru, tá, com uma ideia depreciativa, tá? Ele não fala de maneira positiva, do descendente, na verdade, do colonizador português com linha materna indígena. Então ele já via, né? Ele falava dessa mistura já de uma maneira depreciativa. Tudo bem? Por conta dessa negação que ele tinha com relação ao povo português, tá? Que mais? Os títulos dos poemas dizem muito, são títulos bem longos, ó. Vou até ler para vocês, tá? Então, assim, são títulos, olha o primeiro, vamos lá. O primeiro do satírico, ó, juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República, em todos os membros, inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Percebem? É um título bem longo. E aí vai, é bem raro ter um título curto. Por quê? Qual que era a intenção, tá, do Gregório? Ele colocava no título o tema daquilo que vai ser desenvolvido. Então, você lendo o título, você já tem uma ideia do que ele vai discutir, do que ele vai colocar na sua poesia, tá? Então, se atentem bastante a esses títulos. E ele cita bastante a Maria, né? Então, quem é Maria? Primeiro que ele teve 2 casamentos, tá? Então, a primeira esposa dele é a Micaela de Andrade e a segunda é a Maria dos Povos. Então, ele tem um poema que ele fala, né? Que ele cita, discreta e formosíssima Maria, tá? Então, o que ele vai colocar nesse poema? Nesse poema ele vai estar fazendo referência a essa segunda esposa dele, a Maria dos Povos, tá? Ele vai trabalhar com a ideia do soneto, tá? Então lembram que a gente fala que o poeta, o escritor barroco, ele não abandona o soneto, ele não abandona os versos decassílabos, tá? Ele só entra com uma temática diferenciada do clássico. E aí o que ele faz? Ele trabalha com soneto, com esquema de rima, e ele apresenta aqui, ele faz um contraste, na verdade, entre a juventude e a velhice. Então ele vai colocando e vai falando do que nós chamamos de efemeridade da vida, né? Então o que é essa efemeridade da vida? É colocar que a vida ela é muito curta, que a vida é passageira, né? Então assim, como ela passa de uma maneira muito rápida, você tem que aproveitar aquele momento. Então ele fala da brevidade da juventude, de momentos felizes, né, que ele teve. Ele faz uso também aqui nesse soneto de verbos no imperativo. Esses verbos no imperativo vão trazer a ideia de advertência, de te advertir de algo, né? Então fala assim, ó, pense nisso, faça isso, tá? Então sempre que ele for citar, né, que ele falar da Maria, é essa segunda esposa dele, tudo bem? Já chegaram a me perguntar isso, então assim, nessa época, essa poesia, ela era passada de boca a boca, tá? Então, ela foi reunida muito lá pra frente, nós temos a primeira vez que ela foi reunida em 1900, tá? Então, assim, acreditar que tudo que tá lá realmente veio de Gregório de Matos, é assim, por não termos registros, né, então, e ter essa passagem de boca a boca, muitas coisas são questionadas sim, tá? Nós não sabemos, mas lógico que tentaram manter, né, pelas características do Gregório, manter essas características na própria poesia dele. Tudo bem? Deu para entender essa primeira parte, como que vai ser feita essa leitura? Então, algumas colocações que vão facilitar essas 3 temáticas trabalhadas por ele. Então tá, então tirem um print da tela e a gente já continua. Então vamos lá, pessoal. Agora então quanto à temática, tá? Então foi o que eu tinha falado para vocês. Se atentem à temática e aí as características principais daquela temática e vocês
vão transpô-las para a poesia, tá? Então, assim, quais são as principais temáticas trabalhadas aqui nos poemas escolhidos? Então, a primeira, nós temos a poesia satírica, tá? A maioria, depois se vocês forem ver, a maioria que tem aqui são os chamados sonetos, tá? Então, eles vão possuir a estrutura do soneto, eles vão ser versos decassílabos, mas também alguns fogem disso, tá? São poucos, mas tem uns que são bem longos e acabam fugindo disso, tá? Acredito eu que se for cair num grande vestibular, né, pela relação que tem o soneto com o barroco, provavelmente vai ser colocado soneto, mas vamos lá. Então, assim, quando a satírica é aquela da crítica mesmo, né? Então, é aquela crítica social que eu já falei para vocês, né? Que é bem carregada aqui, então, que ele fala dos portugueses que vieram aqui e acabaram endividando, né, esses senhores de engenho, né, responsáveis pela produção açucareira, e o que isso acarretou à região da Bahia, certo? Nós temos, eu coloquei aqui, gente, vejam porque é importante, um soneto que é A Cidade da Bahia. Então, estou até com ele aqui e aí eu vou comentar um pouquinho com vocês, tá? Por quê? Prestem atenção. Aqui vai fugir um pouquinho da regra porque o título dele já é curtinho, mas fica bem claro que ele está fazendo para quem? Para a cidade da Bahia. Lembra aquela ideia de estar contido no título já o resumo do que ele vai falar, certo? Então ele fala, ó, só vou ler a primeira estrofe, tá? Ele fala assim, ó: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então, o que ele está falando aqui, tá? Então, ele está falando do processo, na verdade, de transformação que acabou gerando o empobrecimento da Bahia. Então, ele fala, pobre te vejo, então agora eu estou te vendo pobre, mas rica te vi eu já te vi rica. Né? Então ele vai fazendo esses jogos, né? Ele vai utilizando as figuras de linguagem para mostrar justamente, né, as condições que se encontrava a Bahia naquele momento, por conta do quê? Do que nós já falamos. E aí ele vai durante todo o soneto, ele vai mostrando, né? Ele vai usando as antíteses, ele vai falando que essa pobreza da Bahia acaba refletindo o próprio estado de espírito dele naquele momento, tá? Aí ele vai falar do açúcar excelente, né? Então antes era produzido esse açúcar, tá? Ele vai falar também, ele faz muita menção e aqui ele fala do sagaz Brichote, tá? Então Brichote é uma crítica que ele faz aqui aos ingleses, tudo bem? Depois ele vai lá no final, ele fala assim, ó: ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote, tá? Então, assim, é um lamento, né, que ele vai fazer, um pedido que ele vai fazer para Deus, para que de fato ocorra alguma mudança. Por que eu falei que aqui o Triste Bahia, a cidade da Bahia, é importante? Justamente por conta do Triste Bahia. Triste Bahia, tá? É uma música criada por Caetano Veloso na época da Tropicália e que ele vai fazer essa intertextualidade, tá? Com esse soneto do Gregório de Matos. Então, o que ele vai fazer? Então, ele tá naquele momento, lembra que a gente sempre, né, vai sempre reforçando a ideia. Falou de Caetano, falou de Chico, então tem aquela ideia o quê? Aquela ideia da ditadura, aquela crítica social, e embora seja uma crítica social, né, que ele tenta esconder, camuflar com o uso das figuras de linguagem, ele tem uma crítica social muito forte aí. Então, essa música Triste Bahia é o Caetano, na verdade, chorando, né, vamos colocar entre aspas, a dependência comercial e financeira do século XX.
Então é super interessante, gente, que vocês tirem um tempinho para escutar, para ler essa letra Triste Bahia e fazer essa correlação, essa intertextualidade com esse soneto do Gregório. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos lá. Tem a poesia que eles chamam de encomiástica, tá? Então, o que é essa poesia encomiástica que ela tem aqui? São pouquíssimas. Elas são chamadas de encomiásticas na ideia de elogiosas, tá? Então, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7, tá? E ele vai elogiar, então, olha lá, o desembarcador Belchior da Cunha. Depois ele vai falar ao bom governador Antônio Luiz. Aí depois ele elogia o arcebispo Dom João Franco de Oliveira, tá? Então é assim, ele vai elogiar algumas pessoas pessoas ilustres daquele momento, mas também é algo bem, tá? Não muito trabalhado. A gente vai ficar focado mesmo na satírica, na amorosa e na religiosa, certo? A amorosa ele abre em 2 vertentes. Então ele tem a parte lírica, tá? E aqui na parte lírica a gente tem tem algo assim muito ligado a Camões, tá? Então aquela ideia de descrever a pessoa amada, vou pegar aqui uma para vocês, ó. Deixa eu ver. Então aqui nós temos o que ele vai falar, né? Então tem uma que chama, ó, chora o poeta de uma vez perdidas as esperanças que teve de conseguir por esposa a dona Ângela, tá? Então assim, ele já tá falando tudo aqui nesse título, então ele já tá falando que ele não acreditava mais conseguir conquistar essa dona Ângela. Então ele vai falar de um dualismo carnal e espiritual, aquilo que Camões também sempre utilizou. Além disso, ele vai fazer algo que é muito forte em Camões, que é comparar a mulher, né, a beleza da mulher comparada a elementos da natureza. Ele faz uso do soneto, né, e ele vai falando: adeus vão pensamento, adeus cuidado, que eu te mando de casa despedido, porque sendo de uns olhos bem nascido, foste com desapego maltratado. Então ele vai colocando toda essa parte, né, que ele já sabe, ele não tem mais esperança de conseguir aquela mulher amada, bem aos moldes de Camões. Outra coisa é citar a mitologia, tá? Então em muitos sonetos ele faz uso da mitologia, então ele acaba comparando a mulher a seres mitológicos, isso aí que também é bem recorrente a ele, certo? A erótico-irônica. Pessoal, a erótico-irônica é a calamidade dele, tá? Então, assim, é algo muito pesado, é algo assim, vou deixar para vocês lerem e terem contato com algumas erótico-irônica, né? Por quê? Porque ele vai, na maioria dos casos, vou ver aqui se dá para pelo menos ler o título de alguma delas, tá? Então aqui, ó. A mulata Vicência, amando ao mesmo tempo 3 sujeitos. Aí, necessidades forçosas da natureza humana. Essa parte erótico-irônica, ela é muito associada ao ato sexual. E ele vai falando que nem esta mulata tendo relações sexuais com pessoas diferentes. Ele fala em uma delas, ele fala de uma relação que ele teve com uma freira e ele vai descrevendo, tá, essa relação sexual de uma maneira bem chula, bem pesada, tá? Uma coisa assim bem difícil. Tudo bem? Então eu vou deixar para vocês procurarem aí e tirarem as conclusões a respeito dessa poesia tão difícil de ler aqui para vocês aqui nesse momento, tudo bem? E para terminarmos, nós temos a religiosa. Então a religiosa, o que o Gregório fala? O Gregório fala assim, gente, ele fala, ó, eu falei demais, eu usei palavreados absurdos, eu critiquei, agora eu vou pedir perdão a Deus.
Então, assim, é algo muito irônico dentro da própria produção dele, porque ele vai criticando, ele vai, né, falando tudo que ele pensa e depois ele chega aqui e ele pede perdão. Ele fala, perdoai-me, Deus, por ter feito isso, né? Vou pegar aqui, vamos lá, uma para vocês terem uma ideia. Então, tudo que for dessa parte religiosa é ele pedindo perdão. Ele, olha, desculpa, não vou fazer mais, não vou falar mais nada. Aí ele cita passagens do Evangelho, ele assume os pecados, tá? Então isso é importante que vocês tenham. Ele assume, pede perdão pelos pecados, tudo bem? Eu coloquei essa no sermão, eu nem coloquei o título inteiro dela aqui porque ele é bem longo, vou ler para vocês, ó. No sermão que pregou na Madre de Deus, de Dom João Franco de Oliveira, pondera o poeta a fragilidade humana, tá? Quando ele fala Dom João Franco de Oliveira, é o arcebispo de Salvador, tá? E ele fala dessa fragilidade humana. Qual que é essa fragilidade humana? Errar, né? Então ele tá lá pedindo perdão para ele. Ele aqui, na verdade, ele percebe que ele tá no final da vida, tá? E ele faz esse soneto com um recurso que é chamado de eco, que é um recurso muito, é bem trabalhado por Gregório. Ele fala até assim, ó, na oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado, dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Percebem que ele vai usando, é como se fosse um eco, que ficasse o finalzinho da última palavra ecoando, tá? Isso é um recurso bem bacana dele, que ele utiliza. E o que ele está falando aqui? Ele fala, né, de fato que a vida é passageira. Aí ele vai mostrar no na segunda estrofe todas as falhas do homem, tá? Então, o que o homem pode acabar falhando durante a vida. Depois ele vai falar que ele quer se afastar desses males do mundo, para no final ele conseguir retomar o destino de todos, que é a morte, né? Que ele termina assim: ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura, será no fim desta jornada nada. Então, no fim de tudo isso, vai levar o quê? A morte, que é o final de todo mundo. Por que eu coloquei essa daqui? Por conta da Mortal Loucura. Mortal Loucura foi uma música, tá? Que ela foi até cantada por Maria Bethânia. E eu não sei se vocês lembram de uma novela chamada Velho Chico, que foi de 2016, tá? Televisionada pela Rede Globo. E nessa novela tinha justamente essa Mortal Loucura, que é também intertextualidade com que nós temos aqui no sermão, tá? Nesse sermão, esse soneto, na verdade, que eu li para vocês. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Há algumas coisas que, por mais de 170, né, poesias que nós temos aqui, tem algumas coisas que são bem recorrentes e que vocês não precisam, ninguém vai ficar decorando toda essa, né, todos, você vai pensar mesmo na temática. Pensou em temática satírica, já sabe o encaminhamento. Na encomiástica, já sabe que é elogiosa. A amorosa, você sabe que tem essa lírica muito próxima a Camões e tem essa erótica, né, bem pesada. Pensou na religiosa, já sabe que a religiosa ele está pedindo perdão, ele está, pelo amor de Deus, né, me salve, deixa que eu tenha uma morte tranquila, que eu estou me pedindo redenção de meus pecados. Tudo bem? Então tirem um print, tá? E acabamos por aqui. Até mais, gente!